Bom dia e bem-vindos à teleconferência da Login Logística Intermodal para a apresentação dos resultados do terceiro trimestre do ano de 2019. O senhor Marco Cauduro, diretor-presidente, e o senhor Gisomar Marinho, diretor financeiro e de RI, comentarão o desempenho da companhia e os principais acontecimentos do trimestre. Logo em seguida, ficarão disponíveis para responder às questões que eventualmente sejam formuladas. Por favor, senhor Marco Cauduro, pode prosseguir. Bom dia a todos, bem-vindos à nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre de 2019. É com muita satisfação que reportamos esse resultado bastante expressivo e consistente, o qual sedimenta um plano de reestruturação da companhia. Antes de passar a palavra para o nosso CFO, Gisomar Marinho, eu queria destacar dois eventos subsequentes. Primeiro, é com muita alegria que informamos a chegada do Login Polaris no dia 21 de outubro em Manaus. E o mesmo agora encontra-se em processo de regularização diante das autoridades competentes. O Login Polaris representa a materialização da força e determinação de todos os colaboradores da companhia em construir uma Login forte, próspera e perene. Quero agradecer a todos que fizeram desse sonho uma realidade. A chegada do Login Polaris reforça o comprometimento da Login com o desenvolvimento da cabotagem, contribuindo para o crescimento e competitividade do Brasil. Ainda, no dia 28 de outubro, a companhia divulgou fato relevante, comunicando a contratação de assessores financeiros com o objetivo de avaliar uma potencial operação para a captação de recursos por meio da realização de oferta pública de distribuição de ações. Quero ressaltar que até o momento a companhia ainda não definiu e nem aprovou a efetiva realização da potencial oferta e nem os termos e condições que seriam aplicáveis. Eu passo agora a palavra para o Gisomar Marinho, que irá apresentar o resultado do terceiro trimestre. Obrigado. Obrigado, Marco. Desejo um bom dia a todos que estão ouvindo esta teleconferência. E começamos no slide 2 da nossa apresentação, onde apresentamos os destaques do terceiro trimestre de 2019 e dos 9 meses de 2019. O EBITDA consolidado foi de 210 milhões aproximadamente nos 9 meses de 2019, um novo recorde da companhia, representando um crescimento de 62,5%. A margem EBITDA foi de 26,7% nos 9 meses desse ano, versus uma margem de 17,8% no mesmo período do ano passado. O EBITDA da navegação costeira foi de 179,1 milhões nos 9 meses desse ano, representando um crescimento de 56,4% quando comparado aos 9 meses de 2018, que foi de 114,5 milhões, representando mais um novo recorde da companhia. A margem EBITDA foi de 29,2% nos 9 meses de 2019 versus uma margem de 19,4% nos 9 meses de 2018. O volume de contêineres transportados na navegação costeira foi de 269,1 mil TEUs nos 9 meses de 2019, representando um crescimento de 8,5%. Cabe destacar agora dois assuntos que aconteceram no trimestre, sendo um deles um evento subsequente. Em 5 de agosto foi subscrito o valor restante de 25 milhões da segunda emissão de debêntures da companhia, que teve um valor total de 90 milhões. Essa emissão teve como finalidade financiar o pagamento da última parcela do navio Login Polaris, que foi quitado no dia 1º de julho de 2019 e agora vai custear os custos de importação do navio, conforme o Marco já havia mencionado. Tivemos também o evento subsequente, em 10 de outubro de 2019, da aprovação pelo Conselho de Administração do aumento de capital social em aproximadamente 22.762.000, devido ao exercício dos bônus de subscrição em ações. Dessa forma, o capital social passou a ser de aproximadamente 698.349.000 reais, representado por 59.599.191 ações ordinárias. Cabe destacar que este bônus de subscrição tinha vencimento em
em 30 de setembro desse ano, e dessa forma não existem mais bônus de subscrição em circulação. Passando agora para o slide 3, temos a receita operacional líquida consolidada da companhia, a ROL. No terceiro TRI desse ano, a ROL foi de 278,3 milhões, apresentando um crescimento de 1,1% quando comparado com o terceiro TRI de 2018. Nos 9 meses de 2019, a ROL foi de 786,8 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 8%. Esse crescimento da ROL reflete o aumento das receitas do transporte de containers e das receitas do TVV, apesar do impacto que aconteceu negativo pela menor atividade no transporte de veículos entre o Brasil e a Argentina. Nossa conexão. Vou voltar no slide 3 para facilitar o entendimento. Temos a receita operacional líquida consolidada da companhia, no slide 3, onde no terceiro TRI de 2019, a receita operacional líquida foi de 278,3 milhões, apresentando um crescimento de 1,1%. Quando comparado com o terceiro TRI do ano passado. Nos 9 meses desse ano, a receita operacional líquida foi de 786 milhões,8, representando um crescimento de aproximadamente 8%. Esse crescimento da ROL reflete o aumento das receitas do transporte de containers e das receitas do TVV, e foi negativamente impactada pela menor atividade no transporte de veículos entre o Brasil e a Argentina devido à crise naquele país. Passando agora para o slide 4, demonstramos os custos de serviços prestados, o CSP. No terceiro TRI de 2019, o CSP foi de 194 milhões,8, apresentando uma redução de 5,3%. Já nos 9 meses de 2019, o CSP foi de 556,4 milhões, representando uma queda de 2,9%. Apesar do aumento dos custos relacionados com o maior volume de contêineres transportados na navegação costeira e das cargas movimentadas no TVV, esse aumento foi mais do que compensado pelo menor custo no afretamento dos navios roll-on-roll-off utilizado no transporte de veículos no Mercosul. Passando agora para o slide 5, falaremos das despesas operacionais consolidadas. No terceiro TRI de 2019, as despesas operacionais consolidadas da companhia totalizaram 20,4 milhões, versus despesas de 8 milhões no mesmo período do ano passado, esse período foi positivamente impactado por um evento não recorrente que foi a alienação do Tercan no montante de 12,1 milhões. Em base recorrente, as despesas operacionais do terceiro TRI de 2018 teriam sido de 20,1 milhões, ficando em linha com as despesas operacionais do terceiro TRI de 2019. Passando agora para os 9 meses de 2019, as despesas operacionais foram de 63 milhões, versus um resultado operacional positivo de aproximadamente 2 milhões nos 9 meses de 2018, devido aos seguintes impactos positivos não recorrentes naquele período: o reconhecimento de créditos fiscais de PIS e COFINS no montante de 37,8 milhões e os 12,1 milhões da alienação do Tercan, que já mencionamos quando falamos do terceiro TRI. Em base recorrente, as despesas operacionais dos 9 meses de 2018 teriam sido de 48 milhões. Passando agora para o slide 6, apresentamos o EBITDA consolidado ajustado da Login. No terceiro TRI de 2019, o EBITDA consolidado ajustado foi de 70 milhões, apresentando um crescimento de 21,3% e uma margem EBITDA ajustada de 25,2%, ficando 4,2 pontos percentuais acima da margem do terceiro TRI de 2018.
No acumulado dos 9 meses de 2019, o EBITDA ajustado consolidado foi de 210,3 milhões, que foi um recorde, representando um crescimento de 62,5%. Já a margem EBITDA ajustada foi de 26,7%, ficando 8,9 pontos percentuais acima da margem do mesmo período do ano passado. Vale ressaltar que o EBITDA do terceiro TRI desse ano e dos 9 meses desse ano não tiveram nenhum impacto de resultado não recorrente, diferentemente do que aconteceu nos mesmos períodos do ano passado, conforme já explicamos no slide anterior. Avançando para o slide 7, demonstramos a composição do EBITDA consolidado ajustado por negócio. No terceiro TRI de 2019, o EBITDA da navegação costeira foi de 55,9 milhões, aproximadamente 56 milhões, representando um crescimento de 21,3%. E no acumulado dos 9 meses desse ano, foi de 179,1 milhões, apresentando um crescimento de 56,4%. O EBITDA do TVV no terceiro TRI de 2019 foi de 22,2 milhões, representando um crescimento de 3,3%, e no acumulado dos 9 meses de 2019 foi de 62,6 milhões, apresentando um crescimento de 58,5%. No terceiro TRI de 2019, o EBITDA dos terminais intermodais ficou em linha com o mesmo trimestre do ano anterior. Já no acumulado dos 9 meses de 2019, o EBITDA dos terminais foi de 13,2 milhões, ligeiramente inferior ao EBITDA dos 9 meses de 2018, mesmo não contando mais com o resultado proveniente do Tercam, que foi alienado ao longo do terceiro TRI de 2018. Passando agora para o slide 8, apresentamos a contribuição dos negócios para o EBITDA consolidado ajustado no terceiro TRI de 2019, que foi de 70 milhões, o EBITDA, com a contribuição da navegação costeira em 9,8 milhões e o TVV com 0,7 milhões. Nos 9 meses de 2019, o EBITDA consolidado ajustado foi de 210,3 milhões, que, como já dissemos, foi um recorde para o período, com uma contribuição da navegação costeira de 64,6 milhões e do TVV de 23,1 milhões. Passando agora para o slide 9, apresentamos o demonstrativo do resultado consolidado do terceiro TRI de 2019 e dos 9 meses de 2019. Ressaltamos o crescimento da receita operacional líquida nos 9 meses de 2019, que foi de 8,1%. O EBITDA ajustado no terceiro TRI de 70 milhões apresentou um crescimento de 0,3%. E no acumulado dos 9 meses desse ano, de 210,3 milhões, com crescimento de 17,3%. Ambos sem apresentar eventos não recorrentes. Vale ressaltar que tanto o prejuízo do terceiro TRI, no montante de 17,2 milhões, quanto o prejuízo acumulado nos 9 meses desse ano, de 2,3 milhões, foram impactados basicamente pelas despesas financeiras com a variação cambial sobre a parte dos financiamentos em dólar junto ao BNDES, que foram empréstimos para a construção de navios da companhia. O impacto da variação cambial no terceiro trimestre de 2019 foi de 37,2 milhões e de 36,4 milhões no acumulado dos 9 meses de 2019. Avançando agora para o slide 10, apresentamos os volumes transportados de containers na navegação costeira. No terceiro TRI, o volume de containers transportados foi de 93,6 mil TEUs, com um crescimento de aproximadamente 12%. No acumulado dos 9 meses em 2019, o volume de contêineres transportados foi de 269,1 mil TEUs, representando um crescimento de 8,5%. Tanto no terceiro TRI quanto nos 9 meses desse ano, a cabotagem aumentou a sua participação no mix transportado pela companhia. Passando agora para o slide 11,
temos a receita operacional líquida, a ROL, da navegação costeira. No terceiro TRI de 2019, a ROL de containers foi de 184,3 milhões, representando um crescimento de 11,7%, devido ao maior volume das cargas transportadas na cabotagem, o que apresenta um maior valor agregado. Nos 9 meses de 2019, a ROL de containers foi de 522,2 milhões, com um crescimento de aproximadamente 22%. Já a ROL total da navegação costeira no terceiro TRI de 2019 foi de 219,3 milhões e nos 9 meses desse ano foi de 614,2 milhões, apresentando um crescimento de 3,9%. Cabe destacar que a ROL total da navegação costeira foi negativamente impactada pela menor atividade no transporte de veículos entre o Brasil e a Argentina, como já falamos anteriormente ao longo dessa apresentação. Passando agora para o slide 12, ressaltamos o ciclo de alta no preço do bunker, que pressionou os custos fixos na navegação costeira. No terceiro TRI de 2019, o preço médio do bunker foi de R$ 1.818. Já nos 9 meses, o preço médio do bunker foi de R$ 1.718, crescendo 6,2% quando comparado com os 9 meses de 2018. Isso deveu-se basicamente à desvalorização cambial ocorrida no período. Agora, indo para o slide 13, apresentamos o quadro demonstrativo do EBITDA da navegação costeira, ressaltando que no terceiro TRI de 2019, o EBITDA foi de aproximadamente 56 milhões, com um crescimento de 21,3%, e a margem EBITDA foi de 25,5%, apresentando um crescimento de 4,8 pontos percentuais. Nos 9 meses de 2019, o EBITDA da navegação costeira foi de 179,1 milhões, com um crescimento de 56,4%, e a margem EBITDA foi de 29,2%, apresentando um crescimento de 9,8 pontos percentuais no comparativo entre os períodos. Passando agora para o slide 14, demonstramos a abertura do EBITDA da navegação costeira no comparativo do terceiro TRI de 2019 com o terceiro TRI de 2018, cujo crescimento teve uma contribuição positiva do custo fixo total em 22,8 milhões, devido ao menor custo no afretamento de navios para o transporte de veículos, apesar do maior custo do bunker, como já citamos anteriormente. Desta forma, no terceiro TRI, temos um EBITDA ex-AFREM de 49 milhões. E somando a receita do AFREM de 6,9 milhões, chegamos ao EBITDA do período de aproximadamente 56 milhões. Indo agora para o slide 15, demonstramos a abertura do EBITDA da navegação costeira no comparativo do acumulado dos 9 meses desse ano com os 9 meses do ano passado. As contribuições positivas foram da receita operacional líquida em 23,2 milhões e do custo fixo total em 59,8 milhões. Dessa forma, obtivemos, nos 9 meses desse ano, um EBITDA ex-AFREM de 136,2 milhões, que somado à receita do AFREM de 42,9 milhões, que teve um impacto positivo do recebimento do AFREM judicializado de 15,3, chegamos ao EBITDA do período de 179,1 milhões, que foi um recorde da companhia, como já falamos anteriormente. Passando agora para o slide 16, apresentamos os volumes movimentados no TVV, o nosso terminal lá em Vila Velha. A movimentação de containers no terceiro TRI de 2019 foi de 46,8 mil containers. Nos 9 meses desse ano, a movimentação foi de 132,5 mil containers, representando um crescimento de aproximadamente 13%. Já a carga geral movimentada no terminal, no terceiro TRI de 2019, foi de 103,6 mil toneladas, representando um crescimento de aproximadamente 1%. No acumulado dos 9 meses de 2019, a carga geral movimentada foi de 397,4 mil toneladas,
representando um crescimento de 45%. Passando agora para o slide 17, apresentamos a receita operacional líquida do TVV, que no terceiro trimestre de 2019 foi de 52,4 milhões, representando um crescimento de 18,6%. Já nos 9 meses de 2019, a ROL do TVV foi de 151 milhões, apresentando um crescimento de 35,7%. Devemos destacar o crescimento das receitas acessórias em 2019, geradas por serviços complementares à movimentação de contêineres em geral. Passando agora para o slide 18, apresentamos o quadro demonstrativo do EBITDA do TVV, no comparativo do terceiro tri desse ano e dos 9 meses desse ano. No terceiro tri de 2019, o crescimento da ROL foi de 18,6%, contribuindo para o EBITDA de 22,2 milhões, com um crescimento de 3,3%, e uma margem EBITDA de 42,4%. Já no acumulado dos 9 meses de 2019, a ROL cresceu 35,7%, contribuindo para a realização de um EBITDA de 62,6 milhões, com um crescimento de 58,5%, e uma margem EBITDA de 41,5%, representando um crescimento de 6 pontos percentuais quando comparado ao mesmo período do ano passado. Passando agora para o slide 19, temos a abertura do EBITDA do TVV, que no terceiro tri de 2019 teve uma contribuição de 8,2 milhões na receita operacional líquida, devido ao crescimento das receitas da movimentação de containers, da carga geral e das receitas acessórias. E o aumento do custo de serviços prestados em 4 milhões, devido ao crescimento da mão de obra contratada para a movimentação de containers e a realização de serviços acessórios, resultando no EBITDA de 22,2 milhões no terceiro tri de 2019. No acumulado dos 9 meses de 2019, a contribuição da ROL foi de 39,7 milhões, devido ao crescimento das receitas acessórias e da movimentação de carga geral. E o aumento do custo de serviço prestado em aproximadamente 18 milhões, devido ao crescimento da mão de obra contratada, conforme já mencionamos quando falamos do terceiro tri desse ano, resultando num EBITDA de 62,6 milhões no acumulado dos 9 meses desse ano. Passando agora para o slide 20, temos a abertura do endividamento da Login na posição de 30 de setembro desse ano, que apresenta um perfil bem alongado, com vencimentos de curto prazo de apenas 8% e com 92% do endividamento no longo prazo. A dívida bruta é de aproximadamente 1 bilhão 287 milhões e uma dívida líquida de 1 bilhão 195 milhões, com um custo médio de 7,3% ao ano. Em 5 de agosto, como já falei quando falamos dos destaques, houve a subscrição do saldo de 25 milhões final da segunda emissão de debêntures, que teve um valor total de 90 milhões. Passando agora para o último slide aqui da nossa apresentação, apresentamos a trajetória de desalavancagem da companhia, representada pela relação dívida líquida EBITDA acumulado nos últimos 12 meses. Ao longo dos últimos 5 trimestres, em que passamos de uma alavancagem de 7,3 vezes no terceiro tri de 2018 para 4,5 vezes no terceiro tri de 2019. Volto agora a palavra para o Marco. Obrigado. Obrigado, Gisomar. A gente abre agora para perguntas e respostas, por favor. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso haja alguma pergunta, por favor, digitem *1. Se a sua pergunta for respondida, você pode sair da fila digitando *2. As perguntas serão atendidas na ordem em que são recebidas. Solicitamos a gentileza de tirarem o fone do gancho ao efetuarem a pergunta. Dessa forma, uma ótima qualidade de som será oferecida. Por favor, aguardem enquanto coletamos as perguntas. Nossa primeira pergunta vem de Marcel Zandello, Eleven Financial.
Bom dia, tudo bem? Eu tenho duas dúvidas. A primeira pergunta é sobre a oferta pública de ações. Eu gostaria que vocês comentassem um pouquinho do valor estimado, se essa oferta realmente acontecer, e quais são os objetivos desse dinheiro arrecadado. E também a minha segunda pergunta é sobre o TVV, para vocês comentarem a performance que veio um pouquinho diferente dos tris anteriores, né? Veio bem forte em receitas acessórias e containers e cargas, teve uma performance praticamente flat. Se vocês puderem comentar um pouquinho, obrigado. Obrigado, Marcel. Marco Calduro. Primeiro, em relação à oferta, né, o que a gente tem para dividir é o que está presente no fato relevante, né, a contratação dos assessores financeiros e a avaliação de uma potencial operação de captação mediante a oferta de ações, né, e que até esse momento, na data de hoje, nenhuma deliberação formal foi tomada, né, e tudo isso é diante a análise do ambiente de negócio, do ambiente de mercado, para que o Conselho possa, numa data futura, eventualmente tomar uma decisão formal e assim que tivermos, a gente vai dividir com o mercado. Em relação ao TVV, foi mais um trimestre de resultado bastante consistente, né, tanto com a operação de container bastante ativa e também de carga geral, receita acessória fruto de projetos de carga geral, mas também ocupação do nosso armazém. O armazém opera com ocupação bastante alta e isso gera um fluxo de receita significativo. E a gente tem uma visão, né, que o TVV ele tem uma performance bastante consistente ao longo do ano, né, fruto não só da atividade em função das cargas que são cativas, né, como café, granito, principalmente café, que esse ano foi muito forte, mas também uma série de projetos de carga geral que a companhia conseguiu desenvolver ao longo do ano e a gente tem um pipeline bastante relevante para frente. Então, a gente espera que esse nível de ocupação, atividade, receita e caixa, tanto do business de container quanto a consequente receita acessória, né, se mantenha de forma consistente dentro desse ambiente de negócio que a gente tem visibilidade. Tá bom? Obrigado. Perfeito, obrigado. Com licença, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Eu vou pegar uma das perguntas que a gente recebeu pela internet, né? Vou consolidar duas perguntas em uma, do André Almeida, do Henrique Almeida também, são perguntas relacionadas à ocupação dos navios, capacidade de crescimento, se a gente tem alguma meta de crescimento anual. Claro que a gente tem uma série de metas de crescimento, mas a gente não dá um guidance público, né, de crescimento de receita ou volume. Os nossos navios, sim, eles têm um nível de ocupação bastante decente, no sentido que a gente chama NB Northbound, ou seja, sul-sudeste em direção a norte-nordeste. Os nossos navios têm um nível de ocupação bastante razoável e, por uma razão até estrutural, no sentido inverso, né, o sentido SB, Southbound, a gente tem um nível de capacidade ociosa maior, né? A gente também não dá um guidance público em relação ao nível de ocupação, mas sim a companhia tem capacidade de crescer, né, em função de ocupação adicional dos navios. Nossa atividade, como posso imaginar, ela é sim sensível ao crescimento de atividade no país. A gente percebe um ambiente de negócio mais favorável, tendo sim também expectativa de que em 2020 tenha um ambiente de negócio e nível de atividade econômica favorável, e o nosso negócio responde a isso, além da conversão de carga do rodoviário, né, que isso vem acontecendo de forma consistente nos últimos anos em função de todas as vantagens, né, competitivas que a cabotagem tem em relação ao transporte rodoviário. Então, a companhia tem crescido de forma consistente, a companhia tem capacidade de continuar crescendo de forma consistente em função do nível de atividade econômica e também de um processo irreversível de conversão de carga do rodoviário. Lembrando que para fazer perguntas, basta digitar *1. Obrigada. Não havendo mais perguntas, gostaria de passar a palavra para a companhia para as últimas considerações. Eu queria agradecer a presença de todos na teleconferência de terceiro trimestre e convidá-los, né, para a próxima teleconferência de quarto trimestre e resultados consolidados de 2019. Todos, obrigado.